Olá! Sempre apresentamos aqui neste programa, em muitos programas aqui da Novo Tempo, a Palavra de Deus. Este livro sagrado, que eu costumo dizer que é o nosso manual de sobrevivência, mas que hoje eu vou colocá-lo na mira da verdade. Este livro foi escrito por vários homens, vários personagens que fazem parte do livro. Este livro foi organizado a partir do século XIII em capítulos, e não era assim. Esse livro tem várias versões, em várias línguas, várias linguagens diferentes. Como que podemos confiar que este livro mantém tudo que foi inspirado por Deus até hoje? Quem nos garante que o que está escrito aqui não foi manipulado por homens, uma vez que foi organizado por homens? Como eu posso ter a certeza que o que fala este livro é o que o Deus Criador quer para a nossa vida? Você crê neste livro? Você acha que pode confiar em tudo o que está escrito aqui? Esta e muitas outras questões você vai acompanhar agora, pois está no ar, na mira da verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Já nos conectamos com o Brasil e o mundo através das ondas do rádio, da internet e da TV Novo Tempo espalhada por todo o nosso país. Você é o nosso coprodutor do programa, porque são as suas perguntas, são as suas dúvidas que fazem o programa acontecer. Obrigado por você já estar aí ligadinho com a gente e nos permitindo que entremos na sua casa. É um prazer, juntos podemos estudar a Palavra de Deus. E quem está na mira sempre é o professor Leandro Quadros, que tem que responder todas as suas dúvidas através da Palavra de Deus. Por isso, eu já quero cumprimentá-lo. Como é que vai, professor? Tudo bem? Graças a Deus, amigo, tudo bem. Feliz aí porque vamos dar mais uma sequência de estudos e pedimos ao nosso telespectador e ouvinte da Rádio Novo Tempo que envie suas perguntas bíblicas para que nós saibamos o que Deus tem a dizer para você nessa ocasião. Você está preparado para estar na mira sempre, né, meu amigo? Eu espero que sim, né? Quero ver se hoje eu consigo te derrubar, mas não sei se consigo, mas vamos lá. Muito obrigado por você estar aí. Um abraço todo especial para os nossos ouvintes da Rádio Novo Tempo, que estão conectados simultaneamente aqui com a TV Novo Tempo. E a você que nos assiste pela internet, pode ser que você esteja em qualquer lugar do mundo assistindo ao vivo ou, quem sabe, pegou um vídeo que foi publicado no YouTube e você está aí conhecendo a Palavra de Deus. Muito obrigado pela sua audiência e este é um programa onde todos nós aprendemos a cada dia, a cada programa, porque as dúvidas todos nós temos, mas a Palavra de Deus é farta em nos orientar e nos dizer o que é certo para a nossa vida. Portanto, se você quer participar do programa, você pode mandar as suas perguntas das mais diversas formas. Você pode mandar por SMS, o número é 12 981510101. Você manda sua pergunta, eu recebo aqui. Você também pode participar através das redes sociais. Hoje, pelo Facebook, todos têm acesso. Você pode mandar as suas perguntas pelo nosso Facebook, namiradaverdade.nt, pelo Twitter, @namiradaverdade, e no nosso blog, que além de você poder participar com suas perguntas, você vai ter uma infinidade de conteúdos, de arquivos muito interessantes sobre a Palavra de Deus, sobre a defesa da fé cristã, que eu tenho certeza que vai ser uma fonte de pesquisa para o seu engrandecimento espiritual. Portanto, novotempo.com/na mira da verdade, acesse este blog e veja ali a infinidade de conteúdos que nós colocamos ali semanalmente para que a gente possa crescer junto na Palavra de Deus. Falando em Palavra de Deus, nós começamos o programa hoje desafiando o livro que nós apresentamos aqui nesse programa, em vários programas da Novo Tempo, em todos os programas da Novo Tempo. A Bíblia. Professor Leandro Quadros, como eu posso acreditar neste livro sagrado, uma vez que ele foi escrito por vários homens, uma vez que ele já foi organizado por um conselho de pessoas?
Quem me garante que não houve qualquer tipo de manipulação tentando colocar razões humanas e não razões divinas nesse livro sagrado? Por que eu posso confiar nesse livro? Ou será que posso mesmo confiar? Ou o que nós estamos fazendo aqui não passa de uma grande baboseira? Hã? Vamos analisar essa questão. Ela é uma questão complexa, o estudo, as evidências a favor da Bíblia são muitas. E nós vamos procurar, num tempo aqui muito curto, apresentar algumas delas. Primeiro, realmente, se a Bíblia fosse um livro planejado apenas por seres humanos, nós não poderíamos, diríamos assim, garantir que tudo o que está aqui é realmente a palavra de Deus. Agora, sendo que a Bíblia foi escrita por seres humanos, mas a autoria é divina, aí a coisa muda de figura. Eu vou ler aqui um texto que se encontra em 2 Pedro, capítulo 1, versos 20 e 21, que diz o seguinte: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, ou seja, nada do que está na Bíblia é de particular interpretação do profeta. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Nós percebemos que a Bíblia tem dupla autoria. Deus é o dono do conteúdo e os profetas foram os agentes para disponibilizar este conteúdo à humanidade. Então, como Deus está envolvido no processo de produção e transmissão do texto bíblico, é óbvio que um Deus que não erra, ele garantiu que o texto bíblico fosse preservado. Agora, eu posso estar falando para um ateu ou agnóstico e ele pode pensar o seguinte: mas como que você me garante que a Bíblia realmente tem algo de divino nela? E como você me garante que nesta autoria humana de ter que escrever o conteúdo revelado por Deus, não houve algum erro de transmissão no texto bíblico? Primeiro ponto, eu queria convidar você que é um ateu, agnóstico ou universitário que tem dúvidas sobre a Bíblia, a fazer um estudo de Daniel capítulo 2. Por quê? Quando você estuda Daniel capítulo 2, você percebe algo espetacular ali. Séculos antes de existirem os impérios mundiais que sucederam Babilônia, Daniel profetizou com séculos de antecedência o surgimento desses impérios. Em Daniel capítulo 2, vemos que naquela época o Império Babilônico dominava e Daniel teve uma visão em que depois do Império Babilônico viria Medo-Pérsia, Grécia e Roma. Curioso é que Daniel não tinha como, cientificamente falando, saber o futuro, saber com tanta precisão que depois de Babilônia viriam outros impérios para dominar o mundo. Então isso nos mostra que mesmo a Bíblia sendo escrita por seres humanos, há um autor divino por trás que conhece a história do início ao fim. Então não tem como você estudar Daniel 2 e concluir que ele profetizou essas coisas antes de acontecerem e você continuar sendo um ateu ou agnóstico. Realmente é impossível se você fizer um estudo disso. Um outro ponto, como que nós podemos provar que a Bíblia não é daquele tipo de papel que aceita tudo? Porque realmente o papel aceita tudo, só que não no caso da Bíblia. Por quê? Nós temos, por exemplo, entre muitas evidências arqueológicas, a maior evidência arqueológica a favor da Bíblia foi ali na década de 50 a descoberta dos manuscritos do Mar Morto. Naquela região do Mar Morto, encontraram-se dentro de cavernas muitos manuscritos bíblicos, mas muitos mesmos. E dos 66 livros e cartas da Bíblia, apenas não foi encontrado o manuscrito do livro de Esther. O mais foi encontrado tudo. Por exemplo, tem um rolo do livro de Isaías, datado de mais de 200 anos antes de Cristo, para você ter uma ideia. Tem documentos mais antigos ainda. Essa descoberta desses manuscritos calou
os críticos da Bíblia. Por quê? Ao encontrar esse grande número de cópias, eles perceberam, pelo grande número de cópias, que a transmissão do texto foi precisa. Não é? E você sabe que quanto maior o número de cópias de um documento, mais fiel ele é. Para você ter uma ideia, só do Novo Testamento existem cerca de 5.700 cópias. E as variantes entre uma cópia e outra são mínimas, que não afetam em nada a compreensão do conteúdo e da mensagem de salvação que Deus quer transmitir. Por isso, o Novo Testamento é o documento antigo mais confiável que a humanidade possui. E uma última informação para irmos para outras perguntas é a seguinte: no processo de transmissão do texto bíblico, a probabilidade de transmitir-se erros doutrinários, ela é nula. Erros ortográficos, sim. O ser humano erra. Agora, esses erros ortográficos, essas variantezinhas no manuscrito e outro, não afetam a compreensão da palavra de Deus. E hoje, graças à crítica textual, nós temos acesso à reconstrução do texto bíblico como era originalmente. Sabe como que o texto era transmitido? Por exemplo, um grupo de escribas judeus, chamados massoretas, eles adotavam um processo muito interessante para copiar os originais da Bíblia. O que eles faziam? Digamos que eles fossem copiar o livro de Isaías. E digamos, eu estou só dando um exemplo aqui, o livro de Isaías tivesse, por exemplo, 30 milhões de palavras. Eles iam contar, obviamente, para saber quantas palavras tem o original. Bom, aqui está o original, tem 30 milhões de palavras. Aí eles iam copiar à mão o livro de Isaías. Digamos que essa aqui é a cópia do livro, tá? Aqui de um lado está o original, de onde eles tiraram a informação, e aqui, na minha mão direita, é o resultado da cópia. É a cópia do original. Eles iam, ao final do processo, fazer o seguinte: eles iam comparar. Eles iam ver, bom, aqui tem 30 milhões de palavras. E aí eles iam contar aqui para ver se tinha 30 milhões de palavras. Se nessa cópia tivesse 30 milhões de palavras mais uma, sabe o que eles faziam? Jogavam todo o trabalho fora e começavam tudo de novo. Então, essa precisão do trabalho dos massoretas nos prova de que a Bíblia não é um papel que aceita tudo. Só na cabeça de quem não está informado a respeito do assunto. Não tenha nenhuma dúvida, amigo ouvinte, que este livro que você tem em mãos é o mesmo livro que saiu das mãos dos profetas. E vou lhe dizer mais. O poder transformador da Bíblia é a maior prova de que ela é a divina palavra de Deus escrita numa imperfeita linguagem humana. Essa palavra tem poder de transformar criminosos em pais de família e homens de bem. Essa palavra tem o poder de tornar prostitutas em donas de casa, mães de família. Essa palavra tem o poder de tornar pessoas promíscuas em pessoas puras, fiéis nos seus relacionamentos. Essa palavra tem poder para tornar pessoas com autoestima baixíssima em pessoas que deem mais valor a si mesmas. Ou seja, o poder transformador deste livro não se explica de outra maneira a não ser pela autoria divina deste livro. Muito bem, professor. Por isso, me sinto honrado em poder fazer este programa onde apresentamos a pura palavra de Deus. Para você participar desse programa, querendo aprender sobre a Bíblia, muitos de nós, ou todos nós, temos várias dúvidas bíblicas. Se você quer fazer uma pergunta sobre a palavra de Deus, alguma coisa que você não entende, ou tentar descobrir algo mais nesse livro, mande suas perguntas para a gente. Pode mandar por SMS, o número é 12 981510101. Mande pelas redes sociais, pelo Facebook, namiradaverdade.nt, pelo Twitter, @namiradaverdade, e acesse o nosso blog novotempo.com/namiradaverdade. Essa pergunta chegou por SMS. Quem mandou, deixa eu ver se tem o nome, foi a dona Francisca. Ela fala:
me chamo Francisca e moro em Manaus. A minha pergunta é a seguinte: quantos dias, professor, ou quantas horas o sol ficou parado quando Josué estava guerreando? Um missionário falou que por isso é que hoje passa a ser a guarda do domingo. Agora, esse texto está lá no livro de Josué, né, professor? No capítulo 10, a partir do verso 12, diz o seguinte: no dia em que o Senhor deu a vitória aos israelitas na luta contra os amorreus, Josué falou com ele e na presença dos israelitas disse: Sol, fique parado sobre Gibeão, lua, pare sobre o vale de Aijalon. O sol ficou parado e a lua também parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Até que o povo se vingou dos seus inimigos. A Bíblia nos dá algum vislumbre de quanto tempo o sol parou? O que você me diz aí, professor? E se realmente parou, isso não teve algum problema no calendário, onde podemos concluir que o sábado não é mais o sábado que tanto falamos? Realmente, este dia longo nada teve a ver com a alteração do calendário. Eu lhe digo, irmã, que isso é mais uma desculpa, diríamos, esfarrapada de quem não quer observar o sábado. Por quê? Aqui em Josué 10:13, só lermos com atenção, diz assim: e o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Ou seja, o dia simplesmente se tornou mais longo. Digamos que isso aqui tivesse ocorrido numa quarta-feira. Simplesmente, ao invés de a noite começar no pôr do sol, Deus tornou o dia mais longo. Mas a quarta continuou sendo quarta e o dia seguinte continuou sendo quinta. E o dia seguinte continuou sendo sexta, o dia seguinte continuou sendo sábado e o próximo continuou sendo domingo. Então, o dia longo de Josué não afetou em nada os dias da semana. Então, por isso, minha irmã, realmente é mais uma desculpa aí esfarrapada de quem não quer dar atenção ao quarto mandamento da lei de Deus. Muito bem, professor. É interessante que no nosso programa, todas as classes de pessoas, todos os faixa etária de pessoas participam do programa. Nós temos aqui uma pergunta de um garoto de 12 anos. Obrigado por você mandar essa pergunta pelo Facebook, o Tiago Camargo. Ele diz o seguinte: eu sou adventista, mas queria saber se nós adventistas acreditamos em extraterrestres ou alienígenas. Tenho 12 anos e me chamo Tiago. Um abraço a todos da Rede Novo Tempo. Responda essa pergunta fazendo, por favor. Olha aí, o Tiago com 12 anos, ele quer saber o seguinte, professor: nós como cristãos, acreditamos em extraterrestres, alienígenas, mas veja só, é interessante a gente colocar essa pergunta na mira, porque essa geração de adolescentes, de crianças que estão sendo formadas, recebe um bombardeio absurdo desse conteúdo que está aí na televisão, na internet. Hoje, vários filmes são feitos por vampiros, seus personagens são vampiros, que acaba trazendo assim, uma expectativa, um vampiro bom que se apaixona por uma garota e dando a entender ou fazendo com que esses adolescentes já embutam na cabeça que isso é uma coisa normal. Ou então alienígenas que aparecem, que lutam, ou até alienígenas bons. Então isso, professor, está embutido na cabeça das nossas crianças, dos nossos jovens. Isso já é natural. Agora, o que a Bíblia nos fala sobre isso? Sobre alienígenas, extraterrestres? Existe ou não existe? Eu sei que parece que existem outros povos em outros planetas, né? Mas a pergunta é essa: existem alienígenas? Nós podemos acreditar nisso? Vamos ler aqui um texto bíblico que se encontra em Apocalipse 12, verso 12, que diz assim: por isso alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu até vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Quando Satanás foi definitivamente desmascarado na cruz, aqui é dito no verso 12, no início, que os céus e os que neles habitam poderiam se alegrar. Então isso nos mostra realmente que Deus tem seres em outros mundos. Só que o detalhe, querido jovem, é o seguinte: os únicos seres de outros mundos que têm alguma comunicação com os seres humanos e com um propósito de salvação são os anjos e mais ninguém. Então Hebreus 1,14 diz assim:
Não são, porventura, todos eles, os anjos, espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Ou seja, as únicas criaturas de outros mundos que vêm se comunicar com o ser humano são os anjos. E com qual propósito? Salvífico. Esses supostos extraterrestres não têm um propósito salvífico. Então nós não podemos acreditar nessas besteiras, não é? Os únicos seres, diríamos, entre aspas, extraterrestres que se comunicam conosco são anjos, que nos protegem, que cuidam, que influenciam a nossa mente para o bem. Então a Bíblia fala isso. Agora, você tem que ter muito cuidado com essas lendas passadas aí na internet, filmes, né? Com todo o respeito que temos pelos ufólogos, a ufologia do ponto de vista bíblico é uma perda de tempo, né? Porque nós estamos num conflito entre o bem e o mal e os únicos dois poderes que existem são Deus e seus anjos e Satanás e seus anjos. E aqui é dito em 2 Coríntios 11, 14 e 15, que Satanás pode disfarçar-se de várias coisas para enganar aos filhos de Deus, inclusive de seres extraterrestres. O texto diz assim: e não é maravilha porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Tenhamos cuidado, estamos num conflito cósmico e nós precisamos nos atermos à palavra de Deus para nos protegermos dos últimos enganos que estão vindo nesses últimos dias. Muito bem, professor. E uma advertência aí aos nossos jovens que têm aí assistido a esses filmes onde apresentam vampiros, apresentam extraterrestres. Não perca tempo com isso. Tenho certeza que essas histórias, esses filmes que são apresentados, não é de Deus. Eu acho que não vai fazer com que você se aproxime de Deus. Portanto, se afaste disso. É uma dica aí do programa Na Mira da Verdade. Bom, ainda tem muitas perguntas agora pelo Twitter. A Thalita Maria, ela pergunta o seguinte: quem é o povo que proíbe casamento e abstinência de alimentos citado em 1 Timóteo? Lá em Timóteo diz o seguinte, 1 Timóteo 4, de 1 a 4. O Espírito de Deus diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé. Eles darão atenção a espíritos enganadores e a ensinamentos que vêm de demônios. Esses ensinamentos são espalhados por pessoas hipócritas e mentirosas, pessoas cuja consciência está morta, como se tivesse sido queimada com ferro em brasa. Essas pessoas ensinam que é errado casar e que é errado comer certos alimentos, mas Deus criou esses alimentos para que aqueles que creem e conhecem a verdade os comam depois de terem feito uma oração de agradecimento. Essa pergunta já entrou algumas vezes aqui, professor, mas ela quer saber quem é esse povo que diz que não é para casar, que não é para comer algum alimento. Como é que é isso? O que Paulo estava querendo, o que Timóteo estava querendo dizer? Paulo, aqui a carta a Timóteo estava querendo dizer, professor. Esse é um texto interessante, porque ele nos mostra o seguinte, que haviam nos dias de Paulo alguns judeus cristãos que estavam sendo influenciados pelo ascetismo. O que é o ascetismo? O ascetismo ensinava que para você ter um bom desenvolvimento do espírito, você deveria mortificar, diríamos assim, as obras do corpo. Ou seja, você deveria privar o seu corpo do prazer físico para você elevar o seu espírito. Obviamente, proibindo as pessoas de se casarem, as pessoas deveriam se privar do prazer sexual e proibindo as pessoas de estarem sempre se alimentando de coisas boas, privar essas pessoas do prazer físico dos alimentos. Paulo está falando que esse ensino asceta de prejudicar o corpo para elevar o espírito, isso é algo demoníaco. Então Paulo está falando contra aqueles judeus cristãos da época que aceitavam o ascetismo, o rigor contra o corpo para elevar o espírito. Porque na Bíblia, o corpo não é a prisão da alma ou inferior ao espírito. De acordo com 1 Coríntios 6, 19 e 20, o corpo é sagrado por ser o templo do Espírito Santo. E por isso eu quero ter uma espiritualidade saudável
eu preciso ter um corpo saudável. E para eu ter um corpo saudável, eu preciso me alimentar de forma saudável, ter prazer naquilo que eu como e ter uma vida sexual saudável com o meu cônjuge. Então, Paulo está defendendo exatamente isso e acusando aquela heresia ascética daqueles dias. Ok, professor. Muito bem, temos ainda mais um minutinho. A pergunta aqui, deixa eu ver de quem que é, chegou por SMS. A Silmara, de São Paulo, diz o seguinte: me esclareça algo na Bíblia. Me esclareça algo. Na Bíblia, Deus fala nos 10 mandamentos que temos que honrar pai e mãe para que os nossos dias se prolonguem na terra. Pois então, um judeu me abordou me dizendo que Cristo pecou quando chamou sua mãe de mulher ou até mesmo repreendeu a sua mãe. Por favor, meus irmãos, me esclareça isso. Veja só, professor, tem um relato bíblico que Jesus realmente, a sua mãe estava procurando ele estava lá no templo e ao ela indagar a Jesus, onde é que você estava, tal, e ele parece que foi de maneira dura com ela e chamou de mulher. Agora, nesse momento aí, será que Deus não estava honrando a sua mãe terrena e com isso pecou? Temos quanto tempo, Tito? Temos 2 minutinhos. 2 minutos, então vamos dar tempo. Veja bem, querida amiga, esse irmão judeu está bastante por fora do assunto pelo seguinte. Nós lemos aqui em João 2,4 assim: disse-lhe Jesus, vou começar do verso 3. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho. Disse-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes, fazei tudo quanto ele vos disser. 2 pontos aqui. Primeiro, no verso 5 vemos que Maria não demonstrou ter compreendido a declaração de Cristo como uma declaração mal educada. Cristo fala daquela forma com ela e ela recomenda as pessoas a fazerem o que ele deveria dizer. Maria aqui, como uma boa mãe, ela queria promover o filho. Ela viu que faltou o vinho na festa e pensou, opa, é a hora do meu filho fazer um milagre e mostrar quem ele é. E aí Cristo educadamente fala assim, olha, não chegou a minha hora. Quando ele usa o termo mulher, para eles naquela época equivalia, sabe o quê? Madame. Para nós era assim, ô mulher, não tenho nada a ver com você. Na nossa cultura ocidental é algo mal educado, mas a cultura de Cristo era oriental. Então quando ele usa o termo mulher, ele está dizendo assim, madame, calma, eu sei o momento em que eu tenho que manifestar como Messias. E que Jesus cuidava e respeitava a sua mãe, isso fica evidente no Evangelho de João, capítulo 19, versículos 25 e 26. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe, irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus vendo ali sua mãe e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe, mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Ou seja, Cristo sofrendo com as dores por ter sido pregado na cruz, sofrendo com um monte de espinhos cravados na cabeça dele, ele ainda se preocupou com o futuro e o bem-estar da mamãe dele, confiando-a aos cuidados do discípulo amado que era João. Portanto, esse irmão judeu precisa se ater mais às Escrituras para não afirmar algo assim que não tem embasamento algum. Ok, professor, muito bem, o tempo corre, a gente tem que ir para o intervalo, mas aproveite o intervalo, formule a sua pergunta bem objetiva, bem poderosa e manda pra gente. Não sai daí não, a gente volta já já. Estamos de volta e eu já quero começar este bloco oferecendo para você um presente. A revista Verdades para o Tempo do Fim, que não é nada mais, não é apenas, melhor dizendo, não é apenas uma revista. É um curso bíblico completo para os dias em que vivemos. Verdades para o Tempo do Fim é o momento da história em que estamos vivendo. E você pode aprender da Palavra de Deus através desse curso bíblico, que é num formato de revista, que é bem gostoso para você ler e estudar, levar para qualquer lugar, pode ser aí a hora que você está indo para o trabalho, ou no momento de pausa do trabalho, ou na sua casa, a hora que você chega do trabalho. É uma revista onde você tem vários temas aqui
relacionados com o tempo em que vivemos. Por exemplo, o 12º estudo aqui, e todo o olho verá, dizendo sobre a volta de Jesus. O que quer dizer esse assunto? Por exemplo, aqui o 11, a cruz no deserto, falando do sacrifício de Jesus na cruz, como entender tudo isso. Por exemplo, o 9º estudo, o que a cruz não mudou? Será que a lei de Deus foi abolida ou não na cruz? Então aqui, ó, o que a cruz não mudou. Você tem vários temas para você aprender mais do livro sagrado através dessa revista Verdades para o Tempo do Fim, que você pode receber gratuitamente na sua casa, acessando o nosso blog, novotempo.com/Na Mira da Verdade. Você vai ver a imagem dessa revista, clica nela e você vai ser direcionado para preencher o seu endereço para que ela chegue aí certinho para você, tá bom? É um presente nosso para você, não perca tempo, peça agora mesmo. Professor Leandro Quadros, as próximas perguntas, deixa eu ver essa daqui. Essa aqui, tem uma boa aqui no nosso blog, quem mandou foi a Nelma. Ela é de Santiago do Iguape e ela diz o seguinte: boa noite, amados, tudo bem? Eu gostaria de saber por que vocês seguem quase que à risca os ensinamentos de Ellen White, essa escritora que vocês tanto falam aí. Ao que sabemos, o nome dela não é citado na palavra. Professor Leandro Quadros, quem é Ellen White, professor Leandro Quadros? Por que você cita sempre aí a senhora Ellen White? O que é isso? O que isso tem a ver com palavra de Deus, Bíblia, com religião, com a Igreja Adventista do Sétimo Dia? Quem é Ellen White? Veja, existe, querida irmã que fez essa pergunta, existem muitas distorções no meio cristão sobre o papel de Ellen White no Adventismo. Nós cremos que Ellen White foi uma pessoa que recebeu o dom profético, não é? E que Deus utilizou-se grandemente, se utiliza dos seus escritos para levar a nossa mente de volta à palavra de Deus. Mas nós não cremos, por exemplo, que todas as nossas doutrinas têm que ser baseadas em Ellen White. Quem estuda a história do Adventismo, ele sabe que as visões que Ellen White teve foram apenas de confirmação de doutrinas que os pioneiros já haviam estudado. Por exemplo, os pioneiros passavam noites inteiras estudando a Bíblia. E quando eles estavam exaustos e não conseguiam chegar a uma conclusão de um assunto, em algumas ocasiões Deus manifestava-se por meio de Ellen White, dando uma visão para confirmar: olha, esse estudo bíblico que vocês fizeram é correto, está de acordo com o que está na palavra de Deus. Então, quem diz que nós seguimos à risca os ensinos de Ellen White é uma pessoa que realmente está desinformada em relação ao assunto. As visões de Ellen White tiveram um papel mais de confirmação e não em estabelecimento de doutrinas. E para lhe ajudar a você compreender isso, eu vou ler uma citação de Ellen White que tem num livro que a gente sempre lê aqui. Na verdade, é um livro que nós lemos aqui várias vezes, né? No livro Primeiros Escritos, na página 78, você vai ver como que Ellen White via a palavra de Deus. Aqui diz assim: recomendo-vos, caro leitor, a palavra de Deus como regra de vossa fé e prática. Ou seja, ela não recomenda os escritos dela como regra de fé e prática. Por essa palavra seremos julgados. Nela, Deus prometeu dar visões nos últimos dias. Não para uma nova regra de fé, mas para conforto do seu povo e para corrigir os que se desviam da verdade bíblica. Aqui está a explicação mais clara o possível. Primeiro, ela fala que a palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática, não os escritos dela. E em segundo lugar, ela fala que as visões, ou seja, as visões que ela recebeu, não eram para ser uma nova regra de fé, mas para confortar o povo de Deus e corrigir os que se desviam da verdade. Então, aqui não tem nada que indique que as doutrinas adventistas são doutrinas de Ellen White. Quem escreve isso em livros apologéticos brasileiros é porque ele não sabe nada do que ele está dizendo. E respondendo a sua outra pergunta, por que Ellen White não é mencionada na Bíblia?
Eu posso lhe fazer uma outra pergunta: por que vários outros profetas que Deus suscitou ao longo das eras não foram mencionados na Bíblia? Simplesmente por uma razão. Existem dois tipos de profetas verdadeiros. Existem os profetas canônicos e os não canônicos. O que é um profeta canônico? É um profeta que tem livros no cânon ou na lista de livros bíblicos. E um profeta não canônico é um profeta que não tem livros no cânon, na lista de livros da Bíblia. E eu vou ler para você aqui apenas um texto, que é 1 Crônicas 29, que diz assim: os atos, pois, do rei Davi, assim os primeiros como os últimos, eis que estão escritos nas crônicas de Samuel, o vidente, e nas crônicas do profeta Natã, e nas crônicas do profeta Gade, o vidente. Você está percebendo que Natã e Gade eram profetas, mas eu lhe pergunto, existe algum livro de Natã na Bíblia? Existe algum livro de Gade na Bíblia? Não. Por quê? Eles eram profetas não canônicos. Não tinham livros na Bíblia, mas eram profetas do mesmo jeito. E para finalizar, é muito importante você ter em mente que Atos 2, 17 e 18 promete o dom profético para os últimos dias, sem mencionar nomes de pessoas que teriam esse dom. Atos 2, 17 e 18: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. A Bíblia não identifica estes servos por nomes, mas a Bíblia diz que profetas não canônicos existiriam para levar a mente das pessoas para as verdades já reveladas na palavra de Deus. E que nós cremos que entre esses servos profetizados em Atos 2, 17 e 18, Ellen White se encontra. Não como um acréscimo ou como uma regra de fé, mas para levar a nossa mente de volta à palavra de Deus. Então, estude a forma como o Adventismo compreende esse assunto. Não vá nessas fontes secundárias por aí que falam muita besteira, infelizmente. Pesquise diretamente na fonte e você vai ter uma compreensão mais correta e ampla do papel de Ellen White na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Muito bem, professor. Próxima pergunta. Para você participar do programa, você pode mandar as suas perguntas por SMS. O nosso número é 12 98151 0101. Você manda a sua pergunta, a gente recebe aqui. Através das redes sociais, pelo Facebook, namiradaverdade.nt, pelo Twitter, @namiradaverdade. Aqui pelo SMS, deixa eu ver se tem um nome, o André de São João da Barra, no Rio de Janeiro, diz o seguinte: não pertenço a nenhuma igreja ainda. Agora, eu gostaria de saber se mesmo assim, não pertencendo a nenhuma igreja, eu poderia ser dizimista, fiel, para que o devorador fosse repreendido. Olha aí o que ele diz, o termo que ele usa. Mas eu queria colocar aqui na mira, que você pudesse explicar para o nosso telespectador o que é ser um dizimista. E existe base bíblica para eu direcionar 10% dos meus rendimentos a Deus, à igreja, por exemplo? Vou começar lendo um texto para esse irmão. Querido irmão, Deus sabe, somente Deus sabe as razões que levam você a não frequentar uma igreja. E por isso Deus, ele entende e ele o respeita, né? Deus quer que você seja um amigo dele e tenha um relacionamento íntimo com ele. Agora, quando você tiver certeza de uma igreja séria, que segue a Bíblia e que não explora seus fiéis por meio do dinheiro, aí este conselho de Hebreus 10, 25 vai ser importante para você. Aqui diz assim: não deixando a nossa congregação como é costume de alguns. Antes, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia. Deus recomenda que um dia, quando você conhecer uma igreja séria, que você comungue com Deus na igreja, porque é na igreja que Deus quer também fortalecer você por meio do calor humano dos seus irmãos. Por isso, continue na sua busca, porque Deus trabalha com pessoas sinceras como você.
Sobre o dízimo, realmente é muito importante que você e eu dizimemos. Mesmo que você e eu, digamos que eu, assim como você, eu não estivesse frequentando igreja nenhuma, né? Mesmo assim é importante dizimar pelo seguinte: quando você lê Malaquias 3, 8 a 10, ali é dito que o não dizimar é o mesmo que roubar a Deus. Então, se o não dizimar equivale a roubar, isso significa que mesmo não frequentando uma igreja, nós não podemos ser ladrões. Então, é importante sim, meu irmão, como parte da sua adoração a Deus e como parte do seu reconhecimento de que Deus é o dono de tudo, é importante que você dizime, que você separe parte do que Deus lhe deu. Deus lhe deu 100%, não é? E Ele quer de volta só 10% e 90% é seu. E Deus quer esses 10% para que, de acordo com 1 Coríntios 9, 13 e 14, a mensagem de salvação seja levada gratuitamente para as outras pessoas. Eu, por exemplo, eu estou aqui na Novo Tempo porque um dia irmãos dedicados deram o seu dízimo, pagaram, obviamente, a impressão e elaboração de um estudo bíblico para eu poder estudar a Bíblia, conhecer a mensagem bíblica e estar aqui. O Na Mira da Verdade enviou mais de 250 mil estudos bíblicos, sem contar os outros programas da Novo Tempo, tudo esforço, tanto dos Anjos da Esperança, quanto dos dízimos, não é? Então nós utilizamos isso evangelisticamente. Então é importante sim, meu irmão, você separar a Deus o que é dele. Agora, o que eu lhe recomendo é que você ore ao Senhor e fale assim: Deus, me ajude a devolver o meu dízimo numa igreja séria. Por quê? Tem muitas pessoas, meu irmão, infelizmente, que usam a religião para explorar as pessoas. Isso é uma vergonha, não é? A imagem pura do cristianismo tem sido manchada por causa de pessoas que se preocupam extremamente com o comércio da fé. Então, não devolva o seu dízimo em qualquer igreja. Converse com Deus. Peça para Ele lhe orientar, para que o seu dízimo seja devidamente empregado em favor da pregação do Evangelho e do bem-estar do nosso próximo. Siga firme no seu propósito de dizimar, porque Deus tem muitas coisas boas para lhe ensinar e para lhe mostrar por meio dessa prática. Mas eu queria acrescentar uma coisa, professor. Será que o dízimo, eu posso direcionar o meu dízimo, que eu separei, para devolver a Deus, para ajudar alguém, por exemplo? Ou o dízimo eu tenho que mandar ou depositar na igreja? Eu posso usar do dízimo para atender um carente, a uma obra, a um projeto, por exemplo, da Novo Tempo? Eu posso usar o dízimo para isso ou não? O dízimo, Tito, não é destinado em nenhum lugar da Bíblia para manter as pessoas carentes. No antigo Israel, tinha o dízimo que era enviado para o levita, que trabalhava na obra de administrar o culto a Deus, e para as pessoas carentes dava-se algo a mais, uma oferta especial. Então o dízimo é algo que Deus tornou sagrado apenas para atividades que tenham a ver com a pregação do Evangelho. Eu particularmente, além do meu dízimo, eu tenho um pacto de ofertas. Parte dessa minha oferta eu destino para uma igreja bem pequenininha, que precisa crescer, e outra parte do meu pacto eu destino para os pobres. Ou compro alimentos para eles, ou dou dinheiro para uma família que precisa, não é? Então, isso é uma coisa separada do dízimo. O dízimo é uma coisa. A oferta, aí você planeja-se com Deus da forma como você vai utilizar. A oferta, Deus dá liberdade para usarmos como quisermos. Agora, o dízimo não. O dízimo pertence só a Deus. Eu tenho que entregar na minha igreja. Exatamente. Ok, muito bem. E outra coisa, não é pagar o dízimo, é devolver o dízimo, não é isso? É isso mesmo. Eu devolvo porque Deus já me deu 100%, não é? E eu devolvo parte que Ele me deu. Muito bem, professor, muito bem. Como eu sempre digo aqui, você não precisa ter preconceitos para fazer as suas perguntas. O que a gente quer apresentar é a palavra de Deus. Essa pergunta, por exemplo, a Priscila, no Facebook, Priscila Leite, diz o seguinte:
É pecado assistir novelas? Olha aí, na verdade eu vou estender mais. O que a gente vê na televisão, as novelas, os filmes, hoje em dia, tem mostrado só coisa ruim. Ou seja, destruição de famílias, sexo livre e muitas outras abominações a Deus, ridicularização da palavra de Deus, enfim. O que nós estamos vendo na televisão, professor? A Bíblia nos dá alguma orientação sobre isso? A Bíblia nos dá sim uma orientação. Antes eu queria dizer para essa nossa amiga o seguinte: uma representação da vida real, desde que seja para construir a vida das pessoas, não é um problema. Agora, o problema é que as representações atuais, as novelas atuais, né, muitas delas, na verdade quase todas, você não tem como aproveitar quase nada daquilo, né? Então, eu vou dar um princípio bíblico para você que vai lhe ajudar a você selecionar o tipo de novela e você vai perceber por esse princípio que você não vai poder, na verdade, assistir nenhuma atualmente, para você selecionar aquilo que você vai assistir na televisão. Esse princípio eu já expus no programa Na Mira da Verdade algumas vezes, mas é o melhor que eu encontro no momento para ajudar nisso. Se encontra em Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Eu vou ler agora aqui na Nova Tradução na linguagem de hoje, tá bom? Filipenses 4, 8 diz assim: por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo o que é bom e merece elogios. Isto é, tudo o que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Eu lhe pergunto, nas novelas você consegue encontrar isso aqui? Nas novelas você consegue, por meio das novelas, encher a mente com tudo o que é bom e que merece elogio? Por meio de novelas você consegue ver coisas verdadeiras e dignas? Por meio de novelas você aprende coisas corretas, puras, agradáveis e decentes? Se a resposta for não, não tenha dúvida. Assistir novela é pecado, sim. Porque estamos colocando dentro da mente coisas que contradizem frontalmente os princípios de decência, pureza que encontramos na palavra de Deus. E eu sei de muitas pessoas que passam horas em frente a uma televisão, mas não separam 20 minutos por dia para estudar a Bíblia. Eu pergunto a você, meu querido e minha querida irmã, como que você espera vencer no conflito entre o bem e o mal se você continuar fazendo isso? Se você passa mais tempo com aquilo que é pecaminoso, ao invés de passar mais tempo com aquilo que é de Deus, como que você vai ser uma pessoa vencedora? Está na hora de você fazer uma mudança em alguns hábitos de sua vida. Conversar com Deus francamente: Senhor, eu gosto dessas programações imorais. Isso alimenta a minha carne e eu gosto. Mas, Senhor, me ajude. Mude essa minha natureza pecaminosa. Me ajude, Senhor Deus, a colocar na minha mente apenas aquilo que Filipenses 4,8 recomenda. Se você fizer isso, Deus vai fazer um milagre em você. Ele vai refinar o seu gosto. Vai ajudar você a usar o seu tempo de maneira melhor. Agora, se você não fizer isso, infelizmente, a sua mente será formatada pelas novelas e por programas indecentes. E o resultado será com certeza uma tragédia. Que Deus ajude que não seja esse o resultado final da sua vida. Muito bem, professor. Mas agora você fica com um momento diferente. Aqui no programa Na Mira da Verdade, o momento da mentira. Alguns dias eu li num livro que
ele defendia o seguinte, que o Salmo 118, do verso 22 ao 24, defende a observância do domingo, ou seja, profetizou que o domingo passaria a ser o dia do Senhor. Eu quero dizer para você que isto é uma mentira. É uma mentira porque não podemos imaginar que um autor do Antigo Testamento, estrito observador do sábado, profetizasse uma mudança do dia de repouso. Isso é só na mente fértil de alguns críticos. O Salmo 118 diz assim, do 22 ao 24, a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a pedra de esquina. Da parte do Senhor se fez isto, maravilhoso é aos nossos olhos. Este é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. O pensamento é o seguinte, já que Cristo se tornou a pedra angular da igreja quando ele ressuscita, então o dia que o Senhor fez para isso é o domingo. Só que este é um raciocínio totalmente fora do contexto bíblico, porque o verso 25 diz assim, ó, salva-nos agora, te pedimos, ó Senhor. Ó Senhor, te pedimos, prospera-nos. O dia que o Senhor fez não é o domingo, é o dia da salvação por meio de Jesus Cristo. Ele está profetizando aqui a vinda do Messias e que o Messias seria a pedra principal sobre a qual toda a igreja, o povo de Deus, estaria construído. Não tem nada de domingo aqui. E outra coisa, quando você compara esse texto com João 8,56, aí é que o assunto fica ainda muito mais claro. Essa palavra dia não se refere ao domingo. Veja João 8,56. Diz aqui o seguinte, Abraão, vosso pai, aqui é Jesus falando, exultou por ver o meu dia, e viu-o e alegrou-se. Abraão exultou por ver o dia da salvação. Quando Abraão, ao invés de sacrificar Isaque, teve um cordeirinho, ele aprendeu que um dia um substituto morreria por eles. Então, o dia que o Senhor fez, mencionado no Salmo 118, não é? Versículos 24 a 20 e 26, ou melhor, 22 a 24, é o dia da salvação. Não tem nada a ver com ressurreição, não é? E, portanto, meu amigo, eu não acredito que tenha algum observador do domingo tão corajoso ao ponto de dizer que Abraão guardava o domingo. Se Abraão observava, obviamente, o sábado bíblico, é óbvio que o dia do Senhor que Abraão viu não era o domingo, era o dia da salvação. E por isso, graças a Deus e à Bíblia, desmistificamos aí mais uma mentira que é pregada no meio religioso e que tem prejudicado a vida espiritual de muita gente sincera. Muito bem, eu queria encerrar o programa agradecendo a presença de dois irmãos que vieram aqui conhecer o programa Na Mira da Verdade. O Alexandre e a Dilma estão ali, dá uma olhadinha para aquela câmera, dá um tchauzinho, vamos ver se a gente consegue pegar aqui eles ali, olha lá, isso, muito bem, sejam muito bem-vindos aqui. E, professor, encerramos o nosso programa aí, obrigado mais uma vez por você responder todas as perguntas baseadas na Bíblia e a gente se encontra a semana que vem. Tudo bem, meu amigo? Deus abençoe a você. Muito obrigado, amigo telespectador e ouvinte. É uma honra para mim, um pecador miserável como eu, ter a oportunidade de ajudar você na compreensão da Bíblia. Muito obrigado, viu, por essa oportunidade que Deus e você estão me dando. E nunca se esqueça que sempre que você tiver a coragem de perguntar a palavra pura de Deus, terá coragem de lhe responder. E aqui você já sabe, sempre os seus questionamentos vão estar na mira da verdade. Tchau!